Mais um vídeo sobre um artigo desse livro aqui, que a gente está fazendo uma série sobre ele. E hoje o artigo é sobre técnicas de ensino para uma educação física de qualidade. Então vamos lá. Logo na introdução aqui do livro, ele fala logo sobre a justificativa, de ter no currículo a educação física escolar. E aí ele começa, que ela tem o poder de contribuir de forma singular e decisiva para a educação integral dos alunos, designadamente ao nível dos conhecimentos, atitudes e competências necessárias para a aquisição e manutenção de um estilo de vida físico ativo e saudável ao longo da vida. Então, só isso aí, ele já justifica existir a educação física escolar no currículo. Outro ponto importante que ele fala, que a principal característica dos programas de intervenção em educação física mais eficazes, ele prende-se com o professor dominar um vasto repertório de técnicas e estilos de ensino, que é o tema abordado nesse artigo, as técnicas de ensino para uma educação física de qualidade. E aí ele começa, Os objetivos desse artigo são, primeiro, contextualizar o conceito de ensino de qualidade em educação física, e o segundo, descrever e analisar criticamente as técnicas de ensino. Então, a gente vai escutar muitas coisas que a gente não gosta relacionadas à técnica de ensino, vai se identificar e vai apoiar algumas questões. Com o objetivo de ver a técnica de ensino e aumentar ainda mais a sua eficácia de ação na hora da aula. Nesse capítulo ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte vai contextualizar o conceito de um ensino de qualidade e vai dar situações críticas da aula de educação física e técnicas de ensino e superação delas, ok? Então vamos começar. Aqui no artigo ele começa através da contextualização do conceito de um ensino de qualidade em educação física. Aí ele começa que a qualidade da aprendizagem dos alunos está relacionada à qualidade do ensino. E aí ele diz que essa capacidade vem do professor em construir um projeto pedagógico em que estabelece as finalidades, define e denomina os meios necessários para a concretização, determinada através da dimensão moral, ética e com uma dimensão técnica também. Então, quais são as finalidades da educação física? A gente não pode deixar de falar das finalidades sem falar da concepção de educação física, que ela é feita através do sistema de valores, de crenças sobre o que ensinar, como ensinar e que o aluno formar através da ação e que o aluno vai formar através da ação educativa. E aí vem aquelas concepções que a gente viu no outro artigo, no outro vídeo anterior, que é a biologista, a personalista, a pedagogista, a socialização, a crítica para o desporto e a sociocrítica, que essas são as concepções que a gente viu no artigo do vídeo anterior. Então, normalmente, ele decidiu aqui no artigo delimitar apenas a concepção sociocrítica, por questão de tempo e de espaço aqui do artigo, E em diversos autores, a perspectiva deles é em relação a essa concepção, porque ela organiza o ensino de qualidade em educação física. E aí ele fala que a atividade física é um fator fundamental para garantir a qualidade de vida de todos os cidadãos, e a concepção sociocrítica defende que a educação física deve ser um projeto de inovação e transformação cultural, onde cada aluno deve participar de acordo com as suas necessidades e possibilidades pessoais. Isso é muito importante. E tem que dar oportunidade a todas as crianças e adolescentes de adquirirem e desenvolverem as atitudes, os conhecimentos, os valores e as competências necessárias para uma participação emancipada, satisfatória e prolongada da cultura do movimento ao longo de toda a sua vida. E aí no artigo ele começa a falar o que é um aluno com uma boa literácia física, ou uma literatura física, pode dizer assim. E ele diz que é o que ele deve saber e ser capaz de fazer. Ou seja, ele tem que, primeira coisa, um bom aluno com uma literácia física. Vale ressaltar que esse artigo, gente, ele é de autores de Portugal. Então eles usam alguns termos de portugueses mesmo, Então, um aluno com uma literacia física,
adequada, ele tem que, primeiro, demonstrar competência numa variedade de habilidades motoras e padrões de movimento necessária para praticar um conjunto diverso de atividades físicas. Segundo, ele sabe utilizar o conhecimento de conceitos, princípios, estratégias e táticas associados à prática das atividades físicas. Terceiro, ele demonstra conhecimento e habilidades para atingir e manter níveis de atividade física e de aptidão física para a promoção da saúde. Quarto, ele exibe um comportamento pessoal e social responsável, respeitando-se a si mesmo e aos outros. E quinto, reconhece o valor da atividade física para a saúde, diversão, superação pessoal, autoexpressão e ou interação social. Então, essas 5 características é o que ele elenca como um aluno com uma boa literácia física. E aí ele explica, ele destaca que a educação física dentro da escola, ela deve procurar promover o desenvolvimento social e moral dos alunos, indo para além das aprendizagens motoras e da aptidão física, ensinando-os a seres mais responsáveis nas aulas e fora dela. E aí vem a dimensão técnica que está relacionada com a seguinte questão. Primeiro, como organizar os processos de ensino-aprendizagem em educação física, com vista a promover a questão e o desenvolvimento de todos os alunos. E aí, como responder essa pergunta? E aí ele vai, ao decorrer do artigo, vocês vão ver que ele vai dar sugestões de como organizar todo esse processo de ensino, Ele fala muito, gente, sobre o tempo potencial de aprendizagem como um fator que contribui diretamente para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Lá ao decorrer da história, vocês vão entender o que é esse tempo potencial de aprendizagem, Ele fala também da questão da tarefa específica. O aluno concretiza 80% do que é proposto sem cometer mais de 20% de erros. Isso aí é muito importante dentro da educação física, porque ele ajuda nesse tempo potencial de aprendizagem. Ou seja, tem que ser uma tarefa, repetindo, uma tarefa específica em que o aluno consegue fazer 80% e ter 20% de erros, mais de 20% de erros. Isso significa que o professor de educação física ele deve proporcionar atividades de aprendizagem desafiantes, ajustadas em função das capacidades de cada aluno. As atividades não podem ser demasiado fáceis. O aluno que tem 100% de sucesso é um indicador de que já sabe fazer. Nem demasiado difícil, o aluno comete demasiadamente erros. Vai muito para além das suas potencialidades. Bem interessante isso. O aluno só poderá estar em tempo potencial de aprendizagem se o professor criar condições para que haja um elevado tempo de empenhamento motor, que ele chama. Ou seja, igual como eu havia dito no outro artigo, ter pelo menos 50% da sua aula realizando atividade física moderada a vigorosa, que não é o que é frequentemente cumprido. Ele fala também aqui no artigo que começar a aula a hora e despender o mínimo possível de tempo em episódios de instrução e organização, maximizando assim o tempo disponível para a prática, o tempo de empenhamento motor e, por último, o tempo potencial de aprendizagem. Então, o professor ele tem que dominar os conjuntos de técnicas de ensino ao nível da organização, uma das principais variáveis de eficácia no ensino da educação física. O feedback pedagógico é outra variável de eficácia fundamental, pois a investigação demonstra que uma prestação motora melhora quando há um feedback e deixa de melhorar ou piora quando este se suprime. Outro ponto também que ele fala, gente, é sobre o clima relacional positivo entre o professor e o aluno e entre os próprios alunos. Um clima motivacional orientado para a maestria, olha esse nome, maestria. O aluno é levado a dar o seu melhor e progredir com base num critério autorreferenciado, ou seja, sem se comparar com os outros. Está associado a indicadores psicológicos que facilitam a aprendizagem. Em relação entre o ensino e a aprendizagem, ela não é direta. Por quê? Pois é mediada por um conjunto de variáveis características dos alunos não modificáveis, como, por exemplo, o sexo, a idade, o estatuto socioeconômico, a etnia.
E os modificáveis, que é a percepção de competência, a motivação, a orientação dos objetivos e atitudes. E essas variáveis não modificáveis, ela pode ser encontrada para o professor identificar os grupos-alvos, enquanto as de modificáveis é relacionada a apenas a intervenção propriamente dita. Ou seja, o professor deve conhecer, planejar e ensinar, considerando a importância dos correlatos da atividade física, tanto para a criança quanto para o adolescente. Em suma, o ensino de qualidade em educação física está associado ao quê? A promoção junto de cada aluno e através de experiências de aprendizagem agradável dos conhecimentos, das atitudes, das competências necessárias para adotar e manter um estilo de vida saudável, assim como da responsabilidade social e as variáveis de ensino. O tempo potencial de aprendizagem, gente, tem muita diferença nesse resultado. Então, ela influencia muito, principalmente pelas técnicas de ensino relativas à organização, o feedback pedagógico, o clima emocional e o clima motivacional. E é isso que a gente vai ver bem aqui dentro desse artigo. Olha o que ele fala sobre as situações críticas em sala de aula e técnicas de ensino para a sua superação. É importante destacar que partimos dos seguintes pressupostos. O primeiro, não existe a técnica de ensino ideal. Segundo, o professor de educação física é um profissional crítico, deve ser um profissional crítico, reflexivo e o melhor conhecedor do contexto complexo em que atua, pelo que deve analisar as circunstâncias de cada situação educativa, escolher e implementar as técnicas de ensino mais adequadas para promover a aprendizagem de cada aluno. E aí a gente vai apresentar as técnicas de ensino associadas às diversas situações da educação física. Nós temos, dentro da área, a informação inicial. O objetivo é transmitir uma informação sucinta, focada e significativa dos objetivos, das situações de aprendizagem, da estrutura e da organização da aula, situando a aprendizagem a promover na atividade referente e identificando a sua relação com as aprendizagens anteriores. Deve certificar-se que a compreensão da mensagem transmitida por o aluno foi eficaz, recorrendo sobretudo aos questionamentos e reformulando essas informações caso necessárias. E aí vai algumas dicas, né? Começar no horário definido, iniciar a aula na hora marcada, com o ritmo e reforçar a importância do que é ensinado na aula de educação física. O registro das presenças deve ser feito de forma rápida. Quando o professor já conhece bem os alunos, ele pode efetuar o registro até durante o aquecimento ou ao final da aula. O início da aula não tem que ocorrer com os alunos, não necessariamente com os alunos sentados, ok? A informação inicial pode ser feita durante ou depois do aquecimento ou até na atividade inicial. Demonstrar que ter uma atividade imediatamente no início é uma característica das aulas em que os alunos passam mais de 50% do tempo da aula em atividade física moderada a vigorosa, e é um dos critérios principais para uma aula de qualidade. É fundamental que o professor crie rotinas na fase inicial da aula, fazendo com que os alunos saibam o que fazer, para onde ir e como realizar as atividades. A atividade deve ser simples, familiar e requerer pouca instrução. É bom incluir nessa informação da atividade, pode ser com um pôster afixado na parede, né, ou da quadra do ginásio, ou escrever num quadro. Depois dessa parte da aula, a instrução inicial, vem a instrução. Aliás, depois da informação inicial vem a instrução, que consiste em quê? Normalmente ela refere a 15 a 25% das interações entre professor e aluno. A informação transmitida deve ser clara, objetiva e pertinente. Deve comunicar aos alunos os objetivos, o objeto e como realizar as atividades. Deve ser em número reduzido e reforçado, realizado o acompanhamento e avaliação. O aluno pode modificá-las e entrar em prática em diferentes momentos, caso o professor deseje. Garantir a qualidade e persistência nesse tempo passado na instrução. O professor deve planejar cuidadosamente a instrução para comunicar a informação sem consumir demasiadamente o tempo da aula. Comunicação. A comunicação ela é muito bem utilizada quando usados modelos visuais.
Os vídeos e imagens utilizando as novas tecnologias podem ser também uma opção. Cartazes, esquemas e, sobretudo, demonstração para os alunos. Os professores mais eficazes tendem a realizar mais vezes e com mais qualidade as demonstrações, particularmente na fase de introdução de uma nova matéria ou uma técnica. Todos podem perceber a demonstração, principalmente se o professor estiver atento ao posicionamento dos alunos e ao que pode distrair os alunos. Espaços externos, né, eles devem ter o cuidado se eles não estão de frente ao sol, né? Todos os alunos devem estar no campo de visão do professor. No final, o professor deve assegurar que a mensagem transmitida foi compreendida pelos alunos, podendo, para isso, recorrer ao questionamento. Essa certificação pode diminuir as interrupções e o tempo passado em explicações na aula. A demonstração deve, assim, ser simples, precisa e concisa, realizada no contexto da situação para que o aluno compreenda o porquê e como deverá ser feita a tarefa. O professor deve iniciar e terminar com uma demonstração global da tarefa a uma velocidade normal. Se houver erros na hora da demonstração, o professor deve corrigir imediatamente, porque essa demonstração pode ser feita por um aluno. Não são sempre os mesmos alunos que precisam demonstrar essas atividades. A gente pode estar chamando outros alunos, né? Até porque nós temos diversas matérias, né? Então, tem vários alunos que se identificam e podem fazer a demonstração. E é bom que esses alunos sejam os bons executantes, os elegíveis, para poder demonstrar de uma forma mais eficiente. Outro ponto importante em relação à construção da aula é a organização. Isso mesmo. A organização da aula, né, ela pode ser feita através de grupos, né, pode ter uma transição, pode ter uma circulação dos alunos para ajudar na aprendizagem, pode ter uma distribuição em relação à arrumação dos equipamentos, né, os momentos de interrupção e de início das atividades. A organização da aula, gente, ela é uma das variáveis mais consistentes quando se trata de analisar os professores mais eficazes. Olha só. A eficiência está normalmente assentada num sistema de organização preventivo, bem definido e assimilado pelos alunos, desde logo as primeiras aulas. Então, ela decorre de uma forma fluida, sem grandes imprevistos, maximizando as oportunidades de prática e de aprendizagem. Então, o professor mais organizado, ele é dito como mais eficiente, né? Porque evita acontecer imprevistos. Outro ponto também é a criação de rotina dentro da estrutura da aula. São formas específicas de completar certas tarefas frequentes e, se não forem devidamente estabelecidas, podem atrasar a dinâmica da aula. Então é muito bom dentro da aula você ter uma rotina e que os alunos saibam que essa rotina ela vai ser cumprida e ela foi feita de forma eficiente para a gente priorizar a produtividade dentro da aula, né? O tempo da aula. E aí tem alguns informes, né? Por exemplo, combine sinais sobre quando o aluno deve parar a atividade, todos já sabendo, né? Você pode permanecer no local em que se encontra, reunir rapidamente junto ao professor. Então, se você tiver já esse manejo com os alunos, vai ajudar demais durante a organização da aula. O dispersar, o iniciar da atividade, como manusear o material, a hora de devolver a bola ou algum implemento, né? Os procedimentos relativos a beber água, tudo isso aí está dentro dessa organização. Os alunos eles devem aprender a realizar diversas rotinas, né, e procedimentos de organização na aula. Durante a prática das rotinas, é interessante o professor interagir de forma positiva, ou seja, ele vai garantir o empenho dos alunos, o desempenho dos alunos na hora da execução da atividade, e ele vai avaliar a qualidade da organização do grupo, né? E aí ele pode, através do reforço positivo, aumentar a motivação, a conscientização e a responsabilidade dos alunos perante a organização da aula. O professor também ele deve garantir que os alunos são responsáveis por efetuar uma rápida, correta e segura montagem e desmontagem dos materiais, né? E dependendo do tipo de material que aquele aluno está usando dentro da organização da aula, né?
Formar grupos de trabalho também é bem interessante, né? O grupo que vai fazer tal organização, o grupo que organiza tal coisa, o grupo que monta tal equipamento. É muito bom dentro da aula porque otimiza o tempo da aula. Outro ponto também é a questão dos objetivos e matérias comuns que podem economizar tempo da aula. Então pode acontecer várias atividades ao mesmo tempo para poder reduzir a perca da organização e mais a produtividade do exercício, do movimento, sim, dependendo da matéria da aula. É interessante também você formar grupos de trabalhos heterogêneos, né? Para ser privilegiado pelo professor, né? Evite a exclusão, né? Para que esteja sempre respeito à diferença, um ajude o outro, é muito importante. E garantir as transições mais rápidas possíveis para não ter a perca de tempo na hora da aula. A utilização de jogos e a contabilização do tempo é bem interessante. Por exemplo, vocês têm tanto tempo para realizar tal organização e ficar em tal postura e ficar em tal forma de grupo. É bem legal para otimizar também esse tempo, certo? Outra coisa também que a gente tem que observar, que o artigo indica, é a adequação do fluxo das atividades, né? Na hora de organizar a aula, a estrutura da aula, é bom você perceber o que você está priorizando em ordem do fluxo das atividades para que haja tempo de execução maior de 50% do tempo, de atividade moderada a vigorosa, como o artigo anterior defendeu e aqui também. E assim a gente conseguir o nosso objetivo, que é promover a saúde. E aí, dentro dessa organização, pode ser escolhida em função dos objetivos, das matérias, do conteúdo de ensino, da natureza da tarefa de aprendizagem, da consolidação, da avaliação, da cooperação, da competição. Tudo depende, e além do número de alunos, os materiais disponíveis, os espaços, tudo pode ser um ponto para você delimitar como vai ser a sua organização. Outra parte da aula que ele fala aqui no artigo é sobre o controle das atividades dos alunos, que é uma parte bem interessante, olha só. O objetivo é regular as atividades dos alunos de forma a obter elevados índices de envolvimento dos alunos nas atividades, garantir a sua segurança e um clima propício ao trabalho e ao alcance dos objetivos. Esse é o maior ponto em relação ao controle das atividades. A disciplina é um componente fundamental que permite que o ambiente das aulas seja agradável, seguro e propício à aprendizagem. E aí ele fala um pouquinho sobre essa disciplina, que é a disciplina positiva, que é a desejável, né? Que é aqueles comportamentos em que há acordos com regras estabelecidas e tal. E a negativa, que é a indesejável, que são aqueles comportamentos inapropriados, né? Que prevalece a punição, né, como forma de correção e remediação do comportamento, que é muito comum e não é interessante que isso aconteça, né? Para a redução desses comportamentos fora da tarefa, né, indo para a indisciplina, é interessante a gente pensar nas atividades mais desafiantes para os alunos, né? Acompanhar de perto o desenrolar das atividades, sobretudo daqueles que podem envolver um maior risco de lesão, né? O professor ele tem que se posicionar sempre próximo à atividade para observar os alunos, sempre estar fazendo aquela varredura, né, de todas as atividades que está acontecendo, emitindo feedback, mesmo que seja à distância daquela atividade, para o aluno perceber que ele está sendo acompanhado. E se assim não for, né, o professor deve parar imediatamente a atividade, reajustar e propor outra atividade para garantir a segurança dos alunos. Desde o início do ano letivo, é necessário que você torne claras as regras das aulas, durante as aulas, né? Há regras definidas, ensináveis e praticadas pelos alunos. Tem que haver também uma consequência, muito interessante isso, uma consequência dos comportamentos contrários às regras pré-estabelecidas, né? Porque assim você vai dar responsabilidade aos alunos e vai envolvê-los nas regras. O professor também ele deve privilegiar a dimensão positiva e preventiva da disciplina em vez da punitiva. E essas interações positivas elas vão ser super eficazes e já devem ser transmitidas imediatamente após o comportamento de forma sincera e entusiasta. Já as coisas negativas, né, e tudo você pode fazer mais no privado, só você e o aluno,
Reduzir esses comportamentos inapropriados, né? A repreensão verbal efetiva, ela deve ser clara, específica, imediata, né? Para eliminar a fonte de atenção e ignorar o comportamento inadequado não é interessante, certo? Use de estratégias de castigo específico e eficaz de forma justa. Eventuais castigos não estão relacionados com a atividade física, ou seja, você não vai punir o seu aluno por um comportamento inadequado, tirando ele da prática. Não é interessante. O artigo, ele não apoia esse tipo de atitude do professor. Vamos recorrer sempre a alternativas construtivas da punição, né? Por exemplo, os sistemas de pontos, né, para ajudar. Olha, se você manter essa postura, você vai ganhar esses pontos, você vai ser beneficiado por esse comportamento. E sempre reconhecer em público a evolução e a melhora do aluno nesse comportamento que ele estava tendo inadequado. Depois, o outro ponto da aula que o artigo fala sobre as técnicas é sobre o clima relacional e o clima motivacional durante as aulas, né? Que deve ser um clima encorajador, caloroso, seguro, contribuir para a aprendizagem dos alunos, né? E existem 3 níveis desse clima: a relação professor-aluno, a relação aluno-aluno e a relação aluno-matéria. Depois ele fala que o mais importante nesse momento é você ganhar a confiança dos alunos, conhecer os alunos, né? Participar ativamente das reuniões do conselho de classe, ser um ouvinte atento e criar condições para que o aluno expresse seus sentimentos, opiniões e preferências, né? Privilegie feedbacks positivos, específicos, né? E individuais para cada aluno. Garantir que os alunos sintam que você é um professor entusiasmado pelo que faz, pelo que ensina, e está muito dedicado e interessado no progresso das aprendizagens dele. Outro ponto também é sobre esse nível de interação do professor, deve ser coerente e consistente. Não deve aprovar um comportamento no dia e reprovar o comportamento no outro dia. As regras devem ser definidas e elas devem ser cumpridas de forma justa para todos. Outro ponto que o artigo fala é sobre o professor ser íntegro e demonstrar respeito pelos alunos. Não deve ridicularizar, envergonhar e denegrir os seus alunos. Existem sim momentos de repressão, né? E devem ser feitas, devem ser feitas em privado. Nas aulas com clima relacional positivo, as ameaças e punições praticamente nem existem. O professor deve garantir que a empatia, amizade, tolerância, inclusão e cooperação entre os alunos são efetivamente aprendidos, valorizados e colocados na prática na realização das atividades da educação física. Os jogos desportivos, os coletivos, né? Apesar da competição, gente, eles são os processos que podem ajudar na evolução como um grupo deve ser enfatizado e fortalecido. Outro ponto também, claramente definir as funções de cada aluno nessa atividade, diferenciando e responsabilizando e estabelecendo as relações de interdependência. Mesmo os alunos tendo matérias que eles gostam e mais gostam dentro da disciplina de educação física. Sobretudo nas idades mais baixas, é pontual, a gente observa a oportunidade de práticas mais diversificadas, né? Até porque muitas das matérias e atividades os alunos referem-se não gostar porque não são importantes durante a sua vida. Frequentemente, a importância da atividade física não é intuitiva e necessita de ser claramente explicada, ou seja, o professor tem que explicar a importância da prática da atividade física para o aluno. O aluno não sabe, ele não tem essa intuição de saber que o movimento vai ter um benefício para ele mais lá na frente. Outro fator importante, gente, é procurar colocar o aluno em tempo potencial de aprendizagem. Sempre propondo para eles atividades desafiantes, né? Independentemente de gênero, habilidade ou limitação física, sempre tem que ter esse cunho desafiador. E também está sempre ligada à questão da promoção da igualdade, diversidade, inclusão dentro das aulas. Os alunos eles sempre têm que se sentir confortáveis, seguros, apoiados pelos professores e pelos colegas, sem ter aquele medo de estar falhando direto na hora da aula, né? E o erro, a falha, deve ser encarado como um processo de aprendizagem. E enfatizar sempre o progresso pessoal e individual do aluno.
Nada em comparar com os outros colegas da sala. É importante também o professor estar sempre promovendo a autonomia dos alunos, dando responsabilidade, identificação com o que passa dentro da sala de aula. Ao criar e promover esse clima motivacional mais direcionado, ele vai para a maestria ou para o ego. Como os alunos eles constroem essa percepção de competência? Ele constrói através do sucesso em termos de superioridade, comparando aos outros colegas, ou ele usa como referencial a superação pessoal, adotando o critério de autorreferenciado, né? Então, o objetivo do aluno deve ser sempre melhorar as minhas habilidades, certo? A associação a melhores resultados de nível comportamental, afetivo, cognitivo e moral, quando as aulas têm a busca pela maestria. Já o clima motivacional para o ego, a expectativa é que conduza a uma orientação de objetivos para o ego, né? Para aquele aluno, aquela questão da ansiedade, né? Insatisfação, a motivação, a agressividade. Existe um modelo que se chama Target, que ele é bem usado para você manipular o clima motivacional dentro da sala, né? Que é referencial à tarefa, à autoridade, o reconhecimento, o grupo, a avaliação e o tempo da atividade. É bem interessante esse modelo. Outro ponto da aula importante que o artigo fala é sobre o diagnóstico e prescrição da atividade de aprendizagem. O objetivo dela é acompanhar e analisar a atividade de aprendizagem dos alunos, reagindo à sua prestação cognitiva e motora, mantendo-os informados sobre o seu desempenho e prescrevendo ações e estratégias de superação das dificuldades dos alunos. Focar a nossa atenção no feedback pedagógico, que é o quê? A reação do professor à prestação motora do aluno com o objetivo de proporcionar uma informação sobre a sua qualidade. E o feedback, ele requer que o professor tenha o conhecimento do conteúdo, que ele seja capaz de diagnosticar para identificar especificamente as causas da diferença entre a pressão motora do aluno e a prestação da motora desejada, o conhecimento das características do aluno e a capacidade de prescrição do feedback apropriado. E aí o feedback ele pode ter 4 objetivos. Avaliativo, que ele aprova ou desaprova, que 50% dos feedbacks é nesse nível, né? Ele não tem um valor muito didático, ele não especifica a mudança necessária para esse aluno e ele despromove a autonomia. Já tem o feedback prescritivo, né? Que é quando ele fornece a informação acerca do que deve ser alterado na próxima prestação motora. Esse é o segundo mais utilizado, né? E ajuda o aluno a rever a estrutura que ele fez, né? Motora, e na próxima tentativa ele melhorar. E é muito útil para quem está começando a prática de uma atividade. Depois tem o feedback descritivo, que ele descreve na prestação motora efetuada pelo aluno ou o erro a corrigir. 20% dos feedbacks dos professores de educação física são assim. E tem uma menor proporção de alteração no comportamento motor. Mas já ele propicia mais autonomia. Já existe o quarto feedback, que é o interrogativo, em que ele interroga o aluno sobre a prestação motora para que este descubra os seus erros ou os meios que deve utilizar para corrigir-se. Bem interessante esse feedback. Promove o desenvolvimento da autonomia do aluno, a posição de procura ativa pela solução, olha só, reduz a densidade informacional e é pouco utilizado pelos professores, minha gente. Apenas 5% dos professores utilizam esse tipo de feedback. Então, o feedback ele pode ser auditivo, tátil e visual. E o misto, que é a mistura dos dois, né? Ou do auditivo tátil ou do auditivo visual. Só que nessas 4 opções que a gente tem de feedback, de 70% a 95% dos professores eles privilegiam só o auditivo. E os estudos apontam que o fornecimento de feedbacks audiovisuais eles são mais eficazes. Olha só, audiovisual, ver e ouvir. O feedback ele pode ser dirigido ao aluno, ou a um grupo de alunos, ou até a toda a classe. 80% deles são de caráter individual. Mas não se esqueça que um erro comum a toda a classe, o professor deve corrigir simultaneamente todos os alunos.
O feedback ele pode ter um valor positivo, neutro e negativo. Olha aí. Quanto ao referencial, o feedback geral ele relaciona-se com um ou vários elementos globais e secundários do movimento. O feedback específico, né? Ele tem quando a informação é fornecida está relacionada aos critérios de êxito mencionados na instrução. E ele é muito mais um potencializador das aprendizagens. O feedback diz-se apropriado quando a informação fornecida pelo professor é ajustada ao desempenho realizado pelo aluno e às suas insuficiências. Os professores mais eficazes são os mais precisos na identificação, observe isso, dos erros cometidos pelos alunos menos eficazes, focando-se mais frequentemente em erros não existentes, proporcionando feedbacks inapropriados. Os professores de educação física mais eficazes dão mais feedbacks adequados e específicos e passam menos tempo em observação silenciosa. 4 feedbacks por minuto por aula. Assegurar que diversifica esse feedback de forma equitativa para todos os alunos é interessante. Para se ter um eficaz feedback fornecido deve ser específico, imediato, de baixa densidade informacional, positivo, audiovisual, concentrado na modificação do comportamento motor e na promoção da autonomia, apropriado e, para facilitar a realização dele, um diagnóstico correto, o professor deve usar grelhas de avaliação, ter atenção ao seu posicionamento na sala de aula, assim como a organização dos alunos e dos materiais. Tudo isso influi demais na construção do feedback para o aluno. Depois de fornecer o feedback, o professor deve observar se o aluno modificou o seu comportamento motor de acordo com o feedback ou não e realizar uma nova intervenção. E isso chama-se fechar o ciclo do feedback, que acontece muito pouco, apenas 30% dos feedbacks têm um ciclo fechado. E aí, no final, na última parte da aula, a gente tem a conclusão da aula, que promove a consolidação das aprendizagens usadas na aula, efetuando uma revisão e extensão da matéria tratada, informando os alunos de forma sucinta, focada e significativa sobre as dificuldades detectadas face aos objetivos e estabelecendo uma ligação com as próximas aprendizagens. Deve ser cuidadosamente planejada e implementada pelo professor. As aulas elas não devem terminar, gente, de maneira repentina. Importa garantir um retorno à calma, promover um conjunto de alongamentos ao som de música relaxante, efetuar um balanço do que aconteceu dentro da sala, definir objetivos para as próximas aulas ou para a unidade de ensino e recorrer aos questionamentos. Se houver um erro comum a muitos alunos, aproveitar para corrigir na hora desse momento, da conclusão da aula, elogiar o progresso dos alunos e motivar na aula. Na conclusão aqui do nosso artigo, dizendo que todos os alunos devem apresentar uma boa literácia física, caracterizada por possuir uma elevada motivação, confiança, gosto, competência física, conhecimento e responsabilidade sobre a prática da atividade física ao longo da sua vida. São, no nosso entender, os pressupostos éticos e morais nucleares associados a uma educação física de qualidade. O professor deve adotar um conjunto de técnicas de ensino que permitem maximizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos. Importa que o professor coloque nos alunos fisicamente ativos durante pelo menos 50% do tempo da aula prática. E aí potencializar o seu desenvolvimento na aprendizagem. Diversificar as atividades. É fundamental que o professor tenha técnica de organização, que ele tenha uma boa instrução, um bom controle da turma, fornecer um feedback regular e apropriado, criar um clima motivacional e positivo, voltado para a maestria da aula. Em suma, para finalizar, as aprendizagens de cada aluno, no sentido de se tornar e manter um cidadão fisicamente ativo e literato, dependem de um ensino de qualidade. O ensino de qualidade depende em grande parte da capacidade do professor analisar criticamente o processo de ensino-aprendizagem. Olha isso, gente. E de entre um vasto repertório de técnicas de ensino que domina, escolher e operacionalizar as mais eficazes. Completarmente, é fundamental que cada professor de educação física conheça e domine os estilos de ensino. E acaba o artigo. Eu espero que vocês tenham aproveitado como eu aproveitei.
porque a gente sempre tem que aparar as arestas do que a gente está fazendo na nossa prática e melhorar e evoluir enquanto profissional. Então é isso, gente. A gente se encontra amanhã pra gente falar mais um pouquinho sobre esse livro aqui, maravilhoso. E até mais!